Hoje vamos mergulhar num dos campos mais fascinantes e se calhar mais polémicos da ciência moderna, a neuroética. Vamos falar das regras para o espaço mais privado que existe, a nossa própria mente. Para começar, que tal esta pergunta para nos expor a pensar? E olhem que isto não é ficção científica não, é uma das muitas questões que a neuroética nos obriga a enfrentar, com tecnologias que estão literalmente a bater-nos à porta. Pois bem, já em 2002, quando tudo isto ainda parecia muito longe, o colunista William Safire conseguiu resumir na perfeição o que é a neuroética. No fundo, trata-se de pensar nas consequências morais de podermos monitorizar, tratar e sim, até mesmo manipular o nosso próprio cérebro. Ok, então como é que se organiza um campo tão vasto e, sejamos honestos, tão complicado como este? A pensadora Adina Roskis deu-nos uma ajuda e dividiu isto em duas grandes áreas, que vão servir de mapa para esta nossa conversa. De um lado temos a ética da neurociência, que é a parte mais prática, o que é aceitável eticamente fazer ao cérebro, e do outro, a neurociência da ética, que é mais filosófica. Como é que tudo o que estamos a descobrir sobre o cérebro abana as nossas ideias sobre moral e livre-arbítrio? Vamos espreitar cada uma delas. Vamos começar então pela primeira parte, aquilo que podemos fazer ao cérebro. E isto leva-nos diretos a uma ideia que é ao mesmo tempo super controversa e muito, muito sedutora. A do aperfeiçoamento cognitivo. O exemplo mais óbvio, e que já anda por aí há anos, é o uso de estimulantes como a Ritalina. Foi criada para tratar o déficit de atenção, certo? Mas hoje em dia é usada por imensos estudantes perfeitamente saudáveis que só querem melhorar as notas. E claro, isto abre logo uma autêntica caixa de Pandora de problemas éticos. E o debate é mesmo este. De um lado, os defensores dizem que querer melhorar faz parte da natureza humana e até falam no direito à liberdade cognitiva, ou seja, que cada um devia ter o direito de controlar a sua própria mente. Mas do outro lado, as perguntas são pesadas. E os riscos para a saúde? E se isto for só para quem tem dinheiro, criando uma elite de supercérebros? E não estaremos a tirar valor à beleza do esforço, da superação? E aqui entramos numa questão ainda mais fundo. O filósofo Michael Sandel diz que o problema nem é tanto a melhoria em si, é a atitude por trás dela. É uma espécie de arrogância, de queremos ser quase como deuses, a redesenhar a nossa própria natureza, em vez de a aceitarmos como ela é, com as suas falhas e os seus dons. Mudando de assunto, vamos agora para outra grande questão, e esta, se calhar, é a que mete mais medo. A privacidade dos nossos pensamentos, o último reduto de quem somos. Pensem nisto por um segundo. Ao longo de toda a história, uma coisa foi sempre garantida. A nossa mente era um santuário. Ninguém podia saber o que pensávamos, o que temíamos, o que desejávamos, a não ser que nós quiséssemos contar. Pois, essa certeza está a começar a desaparecer. Tecnologias como a ressonância magnética funcional, a fMRI, são como uma janela que se está a abrir para a mente. Já há estudos que, ainda que de forma muito básica, conseguem descodificar o que uma pessoa está a ver ou a pensar. O potencial para a justiça ou para diagnosticar doenças é, em teoria, claro, enorme. Mas este mas é muito importante, calma. A tecnologia tem imensos limites. A fMRI não lê pensamentos, mede o fluxo de sangue no cérebro, que é uma coisa muito mais lenta e imprecisa. E cada cérebro é um mundo. E o mais importante de todo, a pessoa tem de estar ali, quieta, dentro da máquina, a colaborar. Portanto, a ideia de ler mentes contra a vontade de alguém, por agora continua a ser só nos filmes. E tudo isto leva-nos para o lado mais filosófico da neuroética. É aqui que a ciência começa a abanar as nossas ideias mais básicas sobre quem somos e sobre o livre-arbítrio. Esta é talvez uma das perguntas mais difíceis que a neurotecnologia nos põe. Se tudo o que somos, a nossa personalidade, as nossas memórias, está no cérebro, o que acontece à nossa identidade se formos lá e o alterarmos de propósito? E isto não é uma hipótese, é um caso real e impressionante. Um tratamento para os tremores de Parkinson alterou radicalmente os gostos de um homem. A parte mais incrível, quando desligaram o aparelho, a obsessão pela música de Johnny Cash desapareceu. A pergunta é assustadora. Qual deles era o eu verdadeiro? E quem é que tem o direito de decidir? E isto leva-nos de volta à segunda parte do nosso mapa, a neurociência da ética. Quanto mais percebemos os mecanismos do cérebro por trás das nossas decisões, mais somos forçados a questionar as bases da nossa sociedade. Coisas como responsabilidade pessoal ou livre-arbítrio. Se as nossas escolhas são, no fundo, o resultado de processos químicos e elétricos, onde é que fica a culpa ou o mérito? Para terminar, vamos só espreitar um pouco o futuro. Um futuro que já está a ser construído em laboratórios e que promete desafios ainda maiores. Estamos a falar de coisas como a optogenética, que permite, literalmente, ligar e desligar neurónios com luz. Ou o CRISPR, que nos pode deixar editar o ADN das nossas próprias células cerebrais. É um nível de controle que era impensável. E se juntarmos a isto a inteligência artificial, bem, estes debates que tivemos hoje vão parecer uma brincadeira de crianças. E assim, ficamos com esta questão final. A neuroética não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, obriga-nos a confrontar o que significa ser humano numa era em que temos o poder de reescrever o nosso cérebro. A questão já não é se o vamos fazer, mas como o vamos fazer e que tipo de pessoas vamos escolher ser no processo. O futuro da humanidade pode muito bem depender dessa resposta.